Olá, esse é o podcast Mulher Confiante. Meu nome é Priscila Macanhão e eu ajudo pessoas a se tornarem mais autoconfiantes, a se tornarem valorizadas em todas as suas relações, né? Elevando aí a sua autoestima, o seu amor próprio, sem usar de joguinhos e manipulação, porque esses, como eu sempre falo, eles trazem relacionamentos baseados em jogos de poder, e não baseados no afeto. Então, são relacionamentos que, em geral, se tornam difíceis, né? Não tem amor real para compartilhar, tá bom? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas que mandam mensagem, mas não chamam para sair. Isso é muito comum hoje em dia, né? Com Tinder, com WhatsApp, que as pessoas fiquem presas aí nesse namoro virtual e muitas vezes nem se conheçam. E às vezes chegam a ficar mais de um ano se falando e criando esperança, expectativa de uma relação, mas não sai desse mundo virtual, né? Então, muitas vezes, ou até se conheceram já, mas fica nessa troca de mensagem, mas não efetiva, né? Um encontro, um aprofundamento, né? De fato olhar no olho, aprofundar uma conversa, né? Uma conexão emocional, enfim. E às vezes até tem conexão emocional, né, gente? Mas a distância, porque muitas vezes é o que a pessoa consegue. Então, eu vou explorar um pouco mais esse assunto, porque é muito comum, eu vejo que pessoas queiram se relacionar e falem, Priscila, meus relacionamentos não evoluem, mas quando você vê, tem muita gente presa nesse ciclo aí de ficar só no telefone, trocando mensagem, né? Porque querendo ou não, isso preenche de alguma forma aquela carência, mas não dá um basta quando a situação não evolui, né? Fica muito tempo sem dar um basta, né? É importante que a gente tenha um limite nisso, né? Que a gente consiga dar um basta a hora que a situação passa de um determinado tempo aí, tá? Então, quando uma pessoa fica muito tempo trocando mensagem e não te chama para sair, o que que isso significa? Significa que essa pessoa, né, de uma maneira geral, está indisponível, tá? Não vou dizer que 100% dos casos é isso, mas uma grande maioria é isso. Está indisponível. Como assim indisponível? Ele é casado, Priscila? Não, pode ser que sim, mas o que eu quero dizer com indisponível? Ele está de alguma forma já comprometido com alguma outra coisa ou com alguma outra pessoa. Então, isso pode ser comprometido com a família de origem, né? Que pode ser através de uma lealdade, né? Por exemplo, uma filha que a mãe, digamos que o pai faleceu quando ela era novinha e tal, e a filha está numa lealdade com a mãe que ficou solteira a vida inteira. Então, na constelação familiar, né, a gente estuda que tem lealdades cegas, porque são inconscientes, e porque são cegas porque de fato não trazem nenhum resultado positivo, eficaz, assim, né? Mas lá no inconsciente, o meu discurso é: sou como você, mamãe, tá? Então, de alguma forma, e sou como você, papai, né? Então, teve um caso de uma aluna minha uma vez que ela estava há mais de um ano conversando com um moço e eles nunca se encontraram pessoalmente. E era uma conversa diária, era uma conexão emocional gigantesca, né? Eles tinham um relacionamento, né, que olhando assim, para ela era algo profundo. Mas eles estavam à distância, né? Era uma cidade próxima, que poderia facilmente gerar uma visita aí, mas ela estava ali naquela lealdade com a mãe. Eram duas filhas, né? Mas uma das filhas tinha seu namorado e tal, enfim, e ela estava ali como ocupando o lugar do marido, né? Do pai. Então, ela podia se relacionar até um determinado nível, né? No seu inconsciente tinha que o mais importante era o relacionamento com a mãe, o tempo dedicado com a mãe. E que imagine se desse certo um relacionamento com uma pessoa de outra cidade e ela tivesse que se mudar. Como é que ia ser? A prioridade internamente para ela era o relacionamento com essa mãe, né? Era o servir a mãe. Por que o servir a mãe?
Porque lá no nosso inconsciente, lá na nossa alma, nós temos, às vezes, quando estamos nessa criança, essa coisa de pagar a vida, né? De retribuir a vida que veio. Só que uma vida, para ela fluir, né? Ela flui quando a mãe dá o amor para a filha, dá a vida para a filha, né? E se dedica à filha e faz tudo pela filha. E a filha vai fazer isso não para a mãe devolvendo, né? Porque muitas vezes a gente fala, a mãe fala, eu fiz tudo por você, você é uma ingrata, não sei o quê, você não veio aqui me cuidar. E isso não é legal. Porque o que é legal é que essa filha vá fazer isso pela sua filha, pelo seu filho. E assim a vida vai passando adiante, a vida tem força para seguir para frente. E muitas vezes a gente fica olhando para trás. Então, só para dar uma pincelada aí nessa questão de compromisso com a família de origem. Lógico que a gente não vai abandonar a nossa família de origem, a gente pode dar apoio de vez em quando e tal, mas não pode ser o foco da minha vida, da minha existência, cuidar dos meus pais, sabe, retribuir tudo que eles fizeram por mim. Eu preciso conseguir olhar para frente, né? Muitas vezes uma pessoa vai ficar aí, ela tem essa necessidade dessa troca e tal, mas ela consegue até um determinado nível, porque depois começa a se tornar arriscado para a relação principal que eu tenho que garantir, que é com os meus pais. Então, pode ser que essa pessoa esteja comprometida com a família de origem, pode ser que essa pessoa esteja comprometida com outra pessoa, né? Ou seja realmente casado, realmente esteja namorando ou ficando sério com alguém. E aí, essa pessoa, ela às vezes está carente, está na relação, mas a relação, né, digamos, está ficando sério com alguém, mas não tem muita certeza, às vezes quer deixar uma outra ali na garantia, caso não dê certo. Aí, namorando, mesma coisa, às vezes a relação deu uma esfriada e tal. Casado, é normal, né, que existam altos e baixos numa relação, num casamento, e que muitas vezes nesses momentos de baixa a pessoa vai buscar a sua autoestima, vai buscar preenchimento, vai buscar atenção, trocando mensagem. Não quer dizer que a pessoa tem intenção de terminar o casamento, mas ela quer dar uma preenchida ali, se sentir importante, se sentir bonitão, bonitona. E vai fazer isso através de troca de mensagens, mas no fundo não tem coragem de trair, não consegue, não quer trair e vai ficar só nas mensagens. Então vai mandar mensagem, mas não vai chamar para sair. E, gente, é a mesma coisa, curtir stories, mandar direct, tudo isso. Enquanto não chamar para sair, não se iluda, não é atitude, não é nada, não significa nada. O que significa é quando, de fato, vamos nos olhar olho no olho, vamos, sabe, conversar de uma forma profunda, assim, numa relação olho no olho, sabe? Vamos ter atitudes que realmente mostrem evolução dessa relação. Ficar só trocando mensagem, dá para trocar com 200 ao mesmo tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Inclusive, tem robôs que fazem isso hoje em dia muito bem, para, enfim, uma série de testes, uma série de golpes e uma série de coisas. Então, cuidado com essa história de não sair do campo das mensagens, tá? Tem que sair. Se você sente na tua alma que você quer uma relação, tem que sair do campo das mensagens. E se não, a pessoa não faz questão, não quer, tem que dar um basta, né? Outra coisa, a pessoa pode estar comprometida também com uma ex. E aí você vai falar assim, não, mas ele não gosta mais da ex e tal. Ou ela não gosta mais do ex. Só que a grande questão é o comprometimento lá na alma, né? Muitas vezes as relações não são terminadas com amor, são terminadas com muita raiva, com muita mágoa, e aí fica aquele vínculo, né? Ou às vezes terminou, mas não consegue aceitar, terminou, mas fica se sentindo culpado, tá ligado ainda nessa pessoa e não consegue seguir em frente. E aí vai ficar mandando mensagem, né, trocando mensagem com várias, mas na hora de efetivar uma relação assim não consegue. Então, na hora de encontrar, né, falo o dia inteiro, falo todos os dias, mas na hora de encontrar, não quero, não consigo, não faço questão, invento desculpa, né, não chamo para sair, tá? Então, atenção nisso. Porque, gente, eu estou explicando tudo isso, as razões pelas quais as pessoas podem estar comprometidas. O fato é que não importa por que a pessoa está comprometida, por que a pessoa está indisponível. O fato é que só vai importar para você como reflexo, para você observar se você também está, de alguma forma,
tendo esse padrão, né? Se você de alguma forma também está indisponível e precisa resolver isso dentro de você, para que o teu externo reflita algo diferente. Então, só para isso que é importante. Não é importante para você tentar resolver o problema da pessoa, né? Então, eu vou tentar ver terapia de constelação familiar para ela resolver essa questão da fidelidade com a mãe, com o pai. Eu vou falar para ele conversar com a ex e se reconciliar com a ex no sentido de não de voltar, mas no sentido de harmonia e tal. Não, isso não cabe a você, né? O que cabe a você é olhar e perceber se tem algo disso que mostra sobre você, sobre o teu mundo interior, né? Porque isso sim tem bastante força, né? Isso quando eu mudo o meu mundo interior, que talvez eu também esteja indisponível e comprometida de alguma forma, e por isso essa pessoa está mostrando um reflexo meu. Se eu mudo isso dentro de mim, eu passo a atrair pessoas que não têm mais esse padrão, né? Então isso tem muito poder. Tá? Agora, se eu fico muito tempo nisso, fico insistindo em pessoas indisponíveis e não busco nada para mudar o meu interno, né, para olhar se talvez eu também esteja indisponível, é muito provável que eu esteja indisponível para amar, né? Porque amar é algo que te coloca vulnerável, amar é algo que pode te dar medo, né, de se entregar e de sofrer e de não ser correspondido. Então, tem muitas coisas que às vezes as pessoas ficam nessa defensiva, né? Colocam esse escudo, essa distância, porque é mais seguro. Lá no fundo não tem essa coragem, né? E muitas vezes a gente também está assim, e essas pessoas são um reflexo disso, tá? Então, gente, eu vou ler uma historinha que eu recebi aqui no direct também para ilustrar um pouco isso, mas basicamente fiquem atentos a essas relações virtuais que não geram vínculo real, fica nesse mundo virtual aí, porque é algo que às vezes a gente perde muito tempo. Eu até vou deixar aqui, na hora que acabar esse vídeo, vai começar vou deixar o link de um outro que eu fiz, que conta uma história minha, de uma pessoa que eu fiquei muito tempo trocando mensagem e cheia de esperança, achando que, não, é porque a hora que ele resolver isso, ele vai, é porque ele divorciou faz pouco tempo, não, a hora que isso ele vai me procurar pra gente sair, enquanto isso vamos trocando mensagem, e nunca aconteceu, sabe? Então, às vezes a gente fica perdendo tempo mesmo, cheio de esperança, cheio de expectativa, grudada no celular para ver quando que vai olhar o stories, grudada no celular para ver quando que vai vir um direct, posta aquelas fotos lindas para ver qual que vai ser a reação da pessoa, e o fato é que está colocando energia, tempo, pensamento em algo que não vai dar em nada, e não é porque você não tem valor, não é porque a pessoa não curta você, é porque a pessoa de fato está indisponível. E aí a gente tem que ver que a gente tem poder até certo ponto, né? E se a pessoa está de fato indisponível, não tem o que você fazer, né? Você precisa realmente soltar, né? E soltar e se abrir para outras possibilidades e olhar para dentro de você para ver o que você pode mudar para trazer um resultado diferente, mas é muito importante que a gente tenha um ponto de dar um basta, né? De que eu sei que é difícil, mas depois vocês olhem lá aquela história que eu vou deixar aqui na sequência, porque eu perdi bastante tempo com uma pessoa achando que uma hora ia me chamar para sair, uma hora as coisas iam concretizar, às vezes eu facilitava até para a gente se encontrar e nunca acontecia. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito, não é porque mora em outra cidade, não é porque divorciou faz 6 meses, não é nada disso, né? A pessoa que está disponível e que quer mesmo, ela faz acontecer. Então, a gente às vezes perde tempo, a gente fica facilitando as coisas para a pessoa, o que faz com que às vezes a pessoa até encontre a gente, mas também não vai sair muito disso, né? Então, a gente fica nessa ilusão aí, só perdendo mais tempo, né? Estendendo ainda mais esse tempo perdido. Tá bom? Vou ler então aqui a história dela, olha. Tem sido recorrente na minha vida o fato do cara marcar comigo e não aparecer. Depois, então, no caso dela até marca, né? Depois dá desculpas esfarrapadas. O cara curte minhas fotos, responde stories, diz que sou interessante, aí marca e não aparece. Eu acabo ficando arrasada, magoada, me sentindo um lixo. Gostaria que falasse sobre esse assunto. Então, tem mais algumas coisas aí, mas um dos fatores é isso, né? A pessoa que está disponível para mandar mensagem, mas não está disponível para a vida real,
não está disponível para efetivar algo, não está disponível para de fato se envolver. Então, quer conversar, quer isso, quer aquilo, mandar mensagem, né? Ter esse preenchimento aí de ganhar tua atenção, de ganhar tua, enfim, de perceber que você se interessa por ele, mas o fato é que não consegue efetivar, né? Não consegue fazer as coisas acontecerem. Então, cuidado com isso, né? Porque você daí se sente arrasada, magoada, um lixo, e você tá dando muito poder a essa pessoa, né? Que você acabou de conhecer, que nem conheceu, na verdade, né? Você tá dando esse poder para a pessoa dizer qual que é o teu valor, quando na verdade o fato é que vocês estão trocando mensagem, você está numa fase de avaliar, de analisar. Eu acho que o mais importante dessa tua história é você entender o que faz com que as pessoas não apareçam, deem desculpas esfarrapadas. Então, o que faz com que... O que a vida está querendo te mostrar com isso? Quem sabe tem alguma coisa do passado que você precisa olhar e curar, né? Dessas questões da pessoa simplesmente não aparecer, né? Não sei como é que era com o teu pai, se seus pais eram casados, se teu pai, enfim, né? Às vezes... enfim, tem que analisar e aprofundar um pouco mais, né? Mas a vida às vezes está querendo nos mostrar alguma coisa que ficou de mágoa lá de trás, né? E que quando isso acontece, pega esse gatilho, né, emocional e aí você vai para esse arrasada, magoada, sentindo um lixo, que na verdade essa pessoa ainda não tem tanto poder, mas quem sabe quem estava lá atrás fazia você se sentir assim em alguns momentos. Então é importante a gente avaliar isso, tá bom? Gente, então era isso que eu tinha sobre esse tema. Acredito que a gente tem que ficar muito atenta a esses padrões de pessoas que não concretizam as coisas, cuidar com esse muito tempo só de uma forma virtual, tem que partir para chamada de vídeo, tem que partir para encontro real, porque quem quer, quem consegue, quem está disponível mesmo, dá um jeito. E quem não está vai querer ficar enrolando, vai ficar dando desculpa esfarrapada, e aí, olha, é próximo, porque tem muita gente indisponível, porque não resolveu questões ali, né, com os pais, enfim, tem muita gente indisponível. E se você não for implacável e rápida em perceber e eliminar os que estão indisponíveis, você vai perder tempo, né? Você vai demorar para concretizar isso que você sonha do seu relacionamento. Então, acho que a dica maior que eu tenho para dar aqui é: fique atenta a esses sinais. Se a pessoa não efetiva, talvez ela não consiga. E aí não é você que vai salvar isso. A relação tem que ter os dois, né? Equilíbrio entre dar e receber, os dois querendo na mesma quantidade, conseguindo na mesma quantidade, e assim a relação vai crescendo. Agora, quando só um lado tem que botar nas costas e carregar, a relação está fadada ao fim, tá bom? Então é isso que eu tinha. Um beijo para vocês, se cuidem. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.